Fala galera, beleza? Então, continuando nosso jogo aí, né? Bem-vindo de volta. Da última vez a gente implementou sangue nos nossos objetos aí, né? Fez bastante coisinha legal aí no nosso jogo e o que tá faltando, né? Tá faltando música, né? Eu fiz uma modificação aqui ontem, que eu tava fuçando aqui no jogo. Eu só dei uma arrumada nessa parte aqui, ó, do dinheiro, tá? Ele só tava verde, né? Aí o que eu fiz aqui? Na hora de criar, deixa eu ver, não sei nem onde é que eu tava criando isso aí. Aqui ó, na colisão player com dinheiro. É na colisões verticais. Ali embaixo ali ó, nas colisões player com dinheiro, o que eu fiz? Aqui é a parte do texto, né? Que a gente implementou a partir do texto dos pontos aqui. Vou até colocar pontos aqui. Vou colocar aqui ó, pontos. Vou colocar umas estrelinhas. Bom, o que eu fiz? Eu criei uma nova fonte aqui em cima. Não criei uma nova fonte? Deixa eu ver se eu criei uma nova fonte. Eu criei uma fonte 2, tá? Que ela também era da Roma de tamanho 30. Eu criei duas fontes. Nem precisava ter criado duas, mas eu criei duas só para vocês entenderem. Eu criei uma fonte 2. E aí, o que eu fiz aqui? O primeiro texto, ele foi colocado de verde escuro, né? O texto e a sombra, eu coloquei a sombra, o texto sombra aqui, ó. A sombra eu coloquei de preto. Então eu só copiei a parte de cima, só que a sombra eu usei a fonte 2, ó. Tá? Com o mesmo tamanho. E aí o que eu fiz? Eu blitei primeiro a sombra atrás, nessa posição 440, 842 e 20. E depois blitei o texto, que é o texto verde por cima, né? Então primeiro foi a sombra e o texto. Aí o que eu fiz com o texto? Eu coloquei no X 2 pixels a menos e no Y 2 pixels a menos, tá? Só para ele ficar um pouco deslocado. Então é o mesmo texto, né? O mesmo texto, só que a parte verde ficou 2 pixels para trás e 2 pixels para cima, só para lhe dar essa sombra aí. E aí como os dois lá tá recebendo os pontos, então quando muda um muda outro, os dois muda por igual, ó. E aí ele dá essa impressão de sombra aí. Olha lá. Muda os dois por igual, né? Aqui, ó. Os dois recebem a variável self.pontos aqui, ó. Aí eles vai mudando por igual. Só aí muda a sombra e muda o texto. Só fiz essa parte aí para ficar mais bonitinho lá os pontos. Bom, hoje a gente vai implementar então a parte de som e eu já vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma classe que vai cuidar dessa parte de som aqui. Essa classe aqui vai ser, eu posso colocar o nome aqui tocador. É, eu vou colocar arquivo, colocar tocador mesmo, tocador.py, não podia ser qualquer coisa aí, DJ, sei lá. Bom, eu vou importar o Pygame porque eu preciso usar algumas coisas do Pygame, né? E aqui embaixo então eu vou criar uma classe chamada, pode ser tocador, vou colocar a classe DJ, tá? Essa classe não vai herdar de ninguém. E o que eu vou fazer nessa classe é criar o método construtor def underline underline init underline underline self. Preciso, quando eu criar essa classe e jogar ela dentro do objeto, eu preciso passar o caminho aqui para ele carregar uma música, né? Para ele carregar um som. Na verdade vai ser o som, tá? Então eu vou colocar aqui self.som, vai receber o som aqui. Eu vou carregar o som que vai vir desse caminho aqui. Para mim carregar um arquivo de som, pygame.mixer.sound, tá? E aqui dentro eu passo o caminho do arquivo que eu quero, que é esse caminho aqui de cima. Então eu vou passar o caminho aqui, ó, certo? E passo para essa variável aqui. Para mim tocar esse som, então eu só preciso chegar aqui e vou colocar aqui vou colocar aqui isso aqui de colocar play, tá? Play. Essa função vai se chamar play. Vou dar um self aqui. Para mim tocar esse som, eu só preciso vir aqui self.som.play. Play. Tá? Só que aí eu não posso deixar play porque ele vai tentar
ele pode dar confusão com essa função aqui, ó. Então eu vou chamar essa função de colocar aqui dar o play, sei lá, dar play, tá? E aí eu só preciso pegar o som e dar um play no som que ele toca esse som aqui pra mim. Então, vamos lá no construtor e vou pegar essa classe DJ e vou jogar aqui dentro do construtor. Então eu vou instanciar ela. Hoje, como a gente vai mexer só com som, eu vou minimizar algumas coisas aqui. Esse de instanciar os objetos eu vou minimizar, criar grupos eu vou tirar, colisão, isso aqui tá tudo pronto, ó. Verifica a vida, não vai desenhar nada. O update eu vou deixar porque acho que a gente vai fazer o update no som. E depois nas colisões, depois a gente vai mexer em alguma coisa, mas por enquanto deixa assim. Bom, eu preciso aqui do arquivo tocador, né? Do arquivo tocador, importe o DJ, né? DJ. Beleza? Antes de eu mexer com essa classe, eu vou colocar uma música aqui pra gente inicializar aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou verificar. A gente tinha criado aqui self. A gente tinha definido aqui, né, que quando a classe, a fase atual, a gente tinha passado aqui, né, a fase atual a gente passava um número aqui, né. A gente definiu essa fase como 1, né. Então essa fase aqui, eu vou colocar aqui uma variável chamada self.fase atual. Tá? Essa fase atual vai começar com 1 e eu chamo ela aqui, ó. Self.fase atual. Porque a hora que eu for ir trocando as fases, a gente vai trocando por essa variável aqui, tá? Por enquanto a gente só tem uma tela, então a fase atual aqui, que eu estou passando o número 1, ela tá vindo para cá, ó. Ela tá pegando, né, do arquivo das telas e tá passando a tela 1 aqui, ó, para ele criar a nossa tela 1. Só que agora, como eu vou tocar um som, eu preciso verificar em qual fase que eu tô para tocar o som certo, né? Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função que vai tocar essa música para mim. Def tocar música. Vou colocar aqui um self, ela vai ser uma função que vai tocar essa música. Aqui, eu vou verificar em qual fase que a gente está para poder tocar a música certa. Então, eu vou verificar aqui, ó, se self.fase atual foi igual a fase 1, aí eu toco uma determinada música. Antes de tocar essa música, eu também vou criar uma função que vai verificar, que vai instanciar os objetos de som pra gente, tá? Então, como a gente instanciou aqui os nossos objetos sprites, eu vou instanciar também os objetos de som. Então, eu vou criar uma função aqui, ó, instanciar sons. Vou colocar aqui self. Pass por enquanto. Bom, a primeira coisa que eu preciso instanciar, então, é qual a música que a gente vai tocar, né? Então, eu vou criar aqui, dentro de instanciar som, eu vou instanciar uma música. Vou colocar aqui self.música da tela 1. Música tela 1, tá? Essa música da tela 1, eu vou precisar carregar essa música. Então eu vou colocar aqui, ó, pygame.mixer, módulo de som, né? Da pasta pygame tem um arquivo chamado mixer. Aqui dentro eu vou chamar o music e vou usar uma função chamada load para carregar. Então, da pasta pygame no arquivo mixer, eu vou usar o music.load para carregar. E aqui dentro eu preciso passar um nome. Então, como esse vai ser a tela 1, eu vou precisar carregar aqui a pasta de sons. Eu deixei um som aqui, ó, música tela. Acho que é esse som aqui. Então, vou pegar aqui, botão direito, copiar o caminho relativo para mim poder carregar esse som aqui. E aqui dentro dou um Ctrl V, né? Então, vai ter essa música aqui, ó. Beleza? Bom, então eu vou instanciar lá dentro e se eu quiser que ela já chame, que ela já toque, eu venho aqui self
ponto música da tela 1 ponto play. Esse play da música, ele é diferente do som, tá? Então você vê que a gente carrega uma música desse jeito aqui, ó, music.load, carrega uma música. E para dar o play nessa música, a gente dá o play nela aqui, ó, certo? Perceba que dentro do som, para a gente carregar um som é diferente, ó. Eu uso sound, porque esse daqui é um som, aquele lá é uma música. A música ela fica tocando enquanto o jogo está passando. O som ele vai tocar algumas vezes quando a gente pedir. Aqui dentro do play, a gente pode passar um argumento. Por exemplo, se eu falar que se eu deixar desse jeito, ele vai tocar essa música uma vez só. Quando chegar no final, ele vai parar a nossa música. Aqui eu posso colocar que, por exemplo, eu quero tocar essa música 3 vezes. Então eu posso colocar o número 3 aqui. Então ela vai tocar 3 vezes e depois vai parar. Se eu quiser que essa música toque direto, enquanto a minha tela está rodando, eu quero que ela fique tocando, então a gente coloca -1. Ela vai ficar tocando e repetindo eternamente. Tá? E é isso que a gente quer. Enquanto a gente quiser jogando, a gente quer passando essa tela 1 aqui. Quando a gente quiser parar essa música, a gente só precisa pegar esse atributo aqui e colocar stop. A gente para a música, dá um stop nela, a gente consegue pausar também. Então dá para dar um pause nessa música aí e assim por diante. Por enquanto a gente só vai dar um play nessa música. Se tudo der certo, quando a gente chamar essa classe aqui para instanciar a música, ele já deve também começar a tocar. Então vamos colocar aqui mesmo. De mim mesmo eu quero instanciar os sons. Ele já vai instanciar e já vai dar o play, né? Então ele vai distanciar e já dá o play na música. Então vamos ver se funciona. Desculpa, galera. Aqui, ó. Aqui eu não posso usar desse jeito. Aqui eu tenho que usar assim, ó. pygame.mixer.music.play, tá? Lá no som a gente consegue chamar o objeto e dar o play nele direto. Eu esqueci. A música a gente tem que chamar assim, ó. Pegar do arquivo mixer e pegar a música que a gente quer e dar o play nela, tá? Não dá pra dar o play direto. Então a gente já tem um som tocando aí, ó. Só que o som ficou muito alto. Existe uma maneira da gente corrigir isso, que é quando a gente criar essa música aqui, a gente definir qual vai ser o volume que essa música vai ser passada. Então, pygame.mixer.music.set o volume. Cadê? Set o volume. Set o volume aqui, ó. O volume, ele vai de um intervalo. O volume, ele vai do intervalo que vai do 0 até o 1. Então, para a gente colocar 0, ele vai ficar sem som. Se a gente colocar, ele sempre vem setado no 1, no volume máximo. Então, o intervalo entre 0 e 1, eu posso diminuir essa música para 0,3. Desse jeito aqui. Vamos ver se funciona. Opa! Eu passei 2 argumentos com a vírgula, né? Aqui é um ponto, 0,3, galera. Desculpa aí. Aí a música já diminuiu um pouco, ó. Pra mim ainda tá alto. Então eu posso diminuir aqui para 0,2. Aí, ó. Agora a gente já tem uma música no jogo, né? Beleza? Temos uma música no nosso jogo. E ela vai ficar tocando aqui, enquanto a gente não dá um stop nela, ela fica jogando aqui, tá? A gente deu um play aqui na música 1. Bom, pra gente não fazer assim, tudo na hora de instanciar, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se a fase atual é igual a 1. Se a fase atual for igual a 1, eu pego e dou um play na música. Ctrl... Só nisso aqui, né? Ctrl X. Se a fase for igual a 1, Ctrl V. Eu dou um play na música aqui. Toca a música atual, né?
E aí, na hora de instanciar, eu instancio a música e já seto o volume da música do jeito que eu quero. Agora não vai tocar, né? Porque tocar música está aqui embaixo. Então eu preciso chamar essa função aqui de tocar a música. E aí, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou criar uma nova variável, um novo atributo, que é se eu posso tocar a música ou não. Então eu vou colocar aqui self.pode tocar, começa com true, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque essa função eu vou chamar a todo momento para verificar em qual fase a gente está e se eu posso ou não tocar a música. Então eu vou colocar aqui, ó, se o self.fase foi igual a 1 and self.pode e se puder tocar, eu dou um play nessa música e o self.tocar eu passo para false. Porque aí ele dá um play somente uma vez, tá? Para ele não ficar dando play, senão vai dar erro para mim. Ele vai me dar um monte de play aqui. Então, eu passo essa variável para false. Então, se a fase for 1 e se poder tocar, eu dou o play na música, né? Passando -1 e eu passo que pode tocar, recebe false. Eu tenho uma música aqui que ela é mais curta. Essa música aqui, ó. Eu vou colocar ela só pra gente testar. Ela tem 38 segundos. Só pra gente ver se ela vai tocar repetidas vezes aqui. Então, ó, essa música que eu vou passar é somente música aqui, ó. Vou tirar o tela. Então, eu vou dar o play aqui. O tocar música eu vou chamar... eu posso chamar dentro do update mesmo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Pra ver se dá certo. Colocar músicas. Então, self.tocar música. Então vamos ver se funciona desse jeito aí. Então tá tocando a música, vou esperar essa música acabar, pra ver se ela vai repetir. Ela é bem curtinha. Tá tocando a música. Ó, já vai acabar. Vamos ver se vai repetir. Aí, repetiu. Voltou do começo. Então tá funcionando. Então ela deu o play aqui, né? E tá bonitinho aí, né? Então a fase é 1. Ela deu play e pode tocar, né? Self pode tocar e eu passo para false para ele não ficar dando play toda hora, senão ele vai tocar várias vezes o play. Tá? Então, beleza, ele já sabe que ele tem que repetir essa música, ele fica repetindo, mas não fica dando play nela toda hora, a todo momento, senão vai tocar uma música por cima da outra. Bom, aqui é a parte de instanciar as músicas, né? Self.música, instancio o som, aqui e beleza, e eu tenho um tocador de música. Agora eu preciso, na hora de instanciar esses sons aqui, também instanciar, deixa eu só passar a música tela aqui, né? Então, eu só preciso agora instanciar todos esses sons aqui. Aí a gente tem alerta de dano e assim por diante, né? Bom, eu vou fazer primeiro os das colisões que são mais fácil. Então eu vou colocar, por exemplo, tem uma aqui que é quando a gente coleta a moeda. Passo, música, morte, esquerda, direita. Aqui, ó, coletou quando a gente coleta a moeda. Vamos ver. Beleza? Quando a gente coleta o dinheiro. Então esses objetos tudo eu vou instanciar agora. Vou colocar aqui, ó, self.coletor. Aí eu carrego esse som, né? Que vai vir do arquivo DJ aqui, né? DJ. E eu preciso passar o caminho para ele, que é coletor aqui, ó. Botão direito, copiar o caminho relativo. Agora todos vai ser a mesma coisa. Ctrl V. Então eu passo aqui, ó. Certo? O caminho que eu passar vai vir pro tocador. Ele vai carregar esse som aqui, ó, para aqui para dentro. E depois eu coloco aqui
do coletor dar o play. Ele pega o som do coletor e dá o play pra gente. Self, certo? Bom, self.coletor já está aqui dentro. Agora, para eu dar o play aqui, eu só preciso pegar self.coletor e chamar a função de dar o play. Que momento que eu vou chamar isso aqui? Na hora que o meu player bater na moeda, né? Então vão ser colisões verticais, se eu não me engano, que tá colisão player moeda aqui, ó. Colisão player dinheiro. Se o player colidir com dinheiro, então aqui dentro eu venho aqui, ó, self.coletor. Eu chamo a função dar o play. Beleza? Então toda vez que o player bater no dinheiro, eu chamo o self.coletor, que é o objeto de som, que está o som da moeda, e dou o play nele. Toda vez que eu bater no dinheiro agora, eu tenho um som de coletar aí, vamos ver. Aí, coletei um dinheiro. Vamos ver. Opa, eita, morri. Ah, quando eu morro, ele também sai deslizando assim, ó. Lembra do R? Se a gente apertar o R, ele volta, ó. Volta a vida. Então eu vou coletar de novo. Eita, nós. Então eu vou coletar, ó. Beleza. A gente só tem um problema. Deixa eu só... Eu vou tirar essa música aqui enquanto a gente cria o resto do jogo. Senão a gente... Só pra não ficar tocando a música. Vou pegar essa música aqui e vou ignorar ela por enquanto. Quando a gente dá o reset, né, no nosso personagem, o que acontece, ó? Beleza, eu morri. Se eu apertar o reset, olha o que aconteceu com o meu sangue lá, ó. Meu sangue continua continua vazio, ó. A gente tinha que arrumar isso aí, né? Esse reset, se eu não me engano, tava dentro do player, ó. Vamos ver aqui. Ó, quando o contador de dano volta a ser 0, ó. Lembra que o contador de dano a gente começava com 200 e ia atirando? A gente começava com 200, olha lá, ó, e ia atirando, né? E quando a gente resetou agora, ele começou com 0. Cadê a função de reset? Então aqui a gente tem que voltar a ser 200, tá? Quando a gente dá um reset aí. Então vamos lá ver lá. Vou entrar em colisão aqui com o cara. Eu tirei o som, tá? Só pra gente ver isso aí. Aí, ó, morreu. Vou dar um R de reset. Aí resetou. Só que aí o que aconteceu? Ficou vermelho, né? Isso aí tá lá no arquivo da vida lá, ó. Então vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Self.sangue começa com 200. Deixa eu ver. E aí, quando é menor do que 30, o self.sangue passa a ser laranja, né? E aí ele encheu com laranja lá. Então antes disso aqui, a gente vai fazer também uma verificação aqui, ó. Se o self.sangue for maior do que 70, né? Porque a segunda condição é menor ou igual a 70. Então se ele for maior do que 70, self.cor, né? Self.cor, que é o que muda a cor do sangue, ele passa a ser verde de novo. Verde escuro. Então é esse aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Aí depois ele entra nas outras condições aqui, né? Isso aqui vai ser um elif. Vamos ver o que acontece então. Se a gente já consertou esse bug aí. Então, perdeu todo o sangue, morreu. Vou apertar o R. Olha lá, voltou a ser verdinho. Vamos ver se ele continua tomando pancada então. Então, beleza, vai perdendo sangue. Se for explodindo, vai trocando de cor. Beleza, já arrumamos o bug aí. E quando coletou o dinheiro, a gente já tem o som de coletor, né? Bom, vamos pelas partes mais próximas, mais fácil, né? A gente tem o som de pulo, tem o som de tiro,
A gente pode aplicar o som de tiro do canhão aqui, ó. Então vamos carregar esse som aí. Vou colocar aqui, ó. Self.som de tiro. Vem do arquivo DJ, né? Da classe DJ. E a gente passa aqui, ó. Tiro de canhão. Vamos ver como é que tá esse som aqui. Beleza. Botão direito, copiar o caminho relativo. E aí eu passo aqui, ó. Ctrl V. Som de tiro canhão. Que parte, né? Que acontece isso aqui, esse som de tiro. Quando a gente cria aquela fumaça lá dentro do... Quando a gente cria a fumaça lá no ataque da aranha, né? Vamos ver, acho que é dentro do ataque da aranha, vamos ver. Então, player... Aranha... Cadê? Aranha vigia... Nessa parte aqui, ó, que a aranha dá um tiro, né? Coloca aqui, aranha atirando. Ó, quando a aranha ponto atirar e a aranha for igual ao lado direito, ela cria uma fumaça desse lado aqui, né? E aí, quando ela criar essa fumaça, a gente vem aqui e self.som de tiro dar o play. Então, toda vez que ela cria uma fumaça, ela dá o som de tiro agora, ó. Ctrl C e desse lado também, né? Então vamos lá, Ctrl V. Então toda vez que ela tira aqui, que ela dá um tiro, ela dá o play no som de tiro. Então vamos ver se está funcionando aí. Então toda vez que ela der um tiro tem que dar o som. Olha lá, deu um tiro, ó. Beleza? Então tá funcionando. Agora na hora que a bombinha explodir, ó, a gente tem que fazer o som da explosão, né? Então vamos carregar esse som lá. Então a aranha tá funcionando, o ataque da aranha. Vamos subir lá para instanciar mais um som. Então self.som som de explosão, né? Deixa eu ver aqui, explosão da bomba. Vamos ver esse som aqui. Beleza. Então vai ser esse som aqui, som explosão, explosão. Também vem vindo da classe DJ. E a gente vai pegar aqui, ó, o som da explosão. Botão direito, copiar o caminho relativo. Ctrl V. Arruma a barrinha. E a bombinha explode. Vamos ver quando é que a bombinha explode lá, né? Deixa eu ver. Bomba segue o player. Acho que ela estava aqui. Bomba segue o player. Ó, se a bomba, o estado dela foi explosão e a bomba criar e a bomba ponto criar explosão, a gente cria o efeito de explosão, né? Explosão, efeito. Passa as imagens da explosão aqui, ó. Nessa hora aqui que ela explode, que a gente cria uma explosão, né? Que é aquele efeito da bomba. A gente toca então o som aqui, ó. Self.som de explosão dar o play. Então na hora que a bomba explode, né? Que ela cria aquela efeito de explosão, ela vai tocar o som de explodir agora. Vamos ver. Quando a bomba explodir. Aí, beleza, tá funcionando, ó. Beleza. Agora eu queria colocar um som dos passos dessa bombinha aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, algum som pra gente verificar. Tem o alerta de dano, o bip da bomba. Ah, esse bip da bomba aqui, ó, é quando a bomba vai explodir, ó. Só que aí a gente vai tocar esse som repetidas vezes. Então não vou mexer com ele ainda não. Eu coloco som de coletor, som de para direita, explosão, o som da morte. Tem um som de morte quando a gente morre, ó. Beleza, então vamos carregar esse som aí. Som de morte. Da bombinha por enquanto já foi. Na hora de instanciar, de chamar os sons aqui, ó. Self.som som morte. Vai vir do arquivo DJ. E aí, cadê o som de morte? Aqui, ó. Botão direito, copiar o caminho relativo. Ctrl V. É o som quando o nosso personagem morre, né? Ele morre na...
ele morre dentro do player, se eu não me engano, né? Quando animação, gravidade, animar a morte. Na parte de animação, eu vou colocar aqui, ó, quando o player tiver morto, né? Quando ele tá morto aqui, ó, quando ele tá vivo, ele pega essas animações. Quando ele não tá mais vivo, ele chama a animação de morte. Então vou verificar isso aí lá. Se o player foi igual a morte, eu chamo isso daqui. Eu não sei se aqui dentro eu tenho para verificar se o player tá na morte. Dano, colisão, plataforma. Eu acho que eu não tenho essa verificação se o player tá morto ou não tá. Eu não tenho essa verificação. Então vou fazer o seguinte, pra gente não perder tempo, eu vou criar uma função aqui que vai fazer essas verificações aí. Se o player tá indo pra direita, pra esquerda e etc, né? Então vou criar uma função aqui. Essa função vai se chamar verifica estado do player. Self. E aí eu preciso do player, né? Então vou pegar ele dentro do grupo. Então self.grupo player, cadê? Grupo player aqui, e eu quero a sprite dele. Sprite. Bom, eu vou verificar então, pra gente tocar esse som, eu vou verificar aqui se se o player, se self.player acho que isso aqui não vai funcionar. Eu acho que eu vou criar um objeto dentro do player pra mim tá tocando esses objetos aí. Aí eu passo esse arquivo de som pro player tocar. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu vou pegar, galera, eu acho que vai ficar melhor pra gente coisar. Ao invés de eu ficar verificando essas coisas aqui fora, eu vou criar. Cadê? Verifica a vida. Eu vou criar esses objetos de som dentro do player. Acho que vai ficar melhor. Cadê a função que eu acabei de criar? Verifica, ataque, update. Verifica a vida. Instanciar sons. Onde que foi que eu criei isso aqui, meu Deus? Aqui eu já tinha tirado. Eu vou criar esses objetos de som dentro do play. Acho que vai ficar melhor pra gente entender. Eu vou chamar o arquivo aqui, ó. Do arquivo tocador. Import o DJ. Eu vou criar um objeto de som dentro do player aqui, ó.
vou instanciar alguns sons aqui dentro do player. Então vou colocar aqui, ó, depois de carregar as imagens, eu vou carregar os sons. Def carregar sons. Self. Vou colocar dentro do player, acho que vai ficar melhor. Self. Aqui eu vou carregar todos os sons do player, então self. Deixa eu ver aqui. Self.alerta dano. Som alerta. Vai vir da classe DJ. E aqui dentro eu passo o caminho do som de alerta. Botão direito, copiar o caminho relativo. Ctrl V. Opa. Ctrl V. Alerta de dano. Coletor, direita. Aqui ó. Self.som direita. Vem da classe DJ. E aí eu pego aqui, ó, direita. Copiar o caminho relativo. Ctrl V. Copiar aqui que vai ser mais rápido. Ctrl C. Ctrl V. Eu tenho o som esquerda. Som esquerda.mp3. Então aqui é esquerda. Esquerda.mp3. Ctrl V. Bom, tem o alerta, bip da bomba, coletor, direita, esquerda, explosão, som da morte, som morte, Ctrl V, som morte, morte.mp3, morte.mp3. Então tem o som da morte, música, não passa, quando ele não passa em algum lugar, Ctrl V, som não passa, não passa MP3, não passa, não passa. Aí tem passos, tem o som de pulo, Ctrl V, som de pulo. E aí eu coloco aqui, ó, som pulo. Som pulo, do jeito que tá escrito aqui. Beleza, agora eu já tenho alguns sons aqui. Então, quando ele morrer, então eu dou um play nesses sons aí, né? Cadê? Vamos ver, subindo, descendo, animar dano. Vamos fazer o som de pulo, que é o mais fácil. Quando eu apertar o espaço, ele pula, né? Cadê? Os controles aqui, ó. Se eu apertar o espaço e estiver fora do chão, e ele estiver no chão, eu dou um play no som de pulo aqui, ó. Self.som de pulo. Ponto. Dar o play, né? Que a gente está pegando do objeto DJ lá. Então eu dou o play através do objeto tocador, né? Porque eu estou usando essa classe. Então eu chamo a função dar o play que dá o play no som. Eu estou instanciando um objeto DJ aqui dentro. Vamos ver. Opa, deu um erro aqui. Objeto não atribuído a som pulo. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Self. Eu preciso instanciar os sons, né? Cadê a classe aqui? Eu preciso carregar os sons, né? Então vou colocar aqui, ó, self.carregar os sons. Com M ainda. Preciso carregar os sons, senão não vai tocar mesmo. Sons. Então vamos ver, agora eu carrego o som, vamos pular. Ó. Esse som ficou esquisito, né? Esse som de dar o pulo aqui ficou esquisito. Esse aqui
Eu vou baixar esse som aqui só pra gente não perder tempo. Tá dentro da pasta cursos Pygame, jogo do robô, sons. Vou colocar aqui pulo. Trocar esse som aqui de pulo. Cadê? Som de pulo. Guardar. Substituir. Beleza. Eu vou vir aqui rapidinho só pra consertar esse som aí, que ele tá muito alto. Esses programinha tudo aí que a gente tinha baixado, né? Som de pulo. Abrir. Então vamos ver. Beleza, é esse som mesmo. Só preciso tirar essa parte aqui. Isso aqui também tá muito grande. Aí eu vou pegar tudo isso aqui e vou baixar o volume, né? Que tá muito alto. Amplificar. Aqui eu vou colocar menos 10. Vamos ver como é que fica. Acho que assim ficou bom. Arquivo. Deixa eu ver se eu consigo diminuir também. Tempo. Alterar o tempo. Alterar a velocidade e o tom. Vou colocar mais rápido. Vou colocar 1,2 pra ver. Ficou bom. Vou colocar aqui aplicar, exportar áudio como, som de pulo, exportar, deseja substituir sim, beleza. Não. Vamos ver se o som de pulo agora ficou. Ainda tá alto, né? No Audacity. Arquivo. Abrir som de pulo. Abrir. Copiar, pegar isso tudo em efeitos, volume. Visualizar. Menos 10. Acho que assim ficou bom. Aplicar, arquivo, exportar áudio como, som de pulo, exportar, substituir, não salvar. Vamos ver agora. Beleza. Agora a gente precisa ir colocando isso aqui, né? Quando a gente toma dano, a gente pode tocar esse som de alerta, botão direito, a gente toca para direita, esquerda. Eu vou tocar esse som de morte aqui quando a gente morrer. Então vou colocar aqui animar parado, animar subindo, descendo, animar dano, animar a morte. Animar a no... eu vou criar uma variável para ver se a gente também pode tocar o som. Aqui é o self.pode tocar, começa com true. Aí na hora da morte, né? Animar correndo, animar subindo, animar descendo. Se o self.int for maior do que o self.morte, a morte é na hora de tocar eu vou verificar aqui, ó. Se self.pode tocar, se puder tocar, self.som da morte. Ponto dar o play, né? Que tá vindo do arquivo lá. E eu passo self.pode tocar, recebe false. Então ele vai morrer e vai tocar uma vez só.
Agora, dentro do player, eu vou criar aqui um objeto que vai tocar o som. Eu vou criar uma função aqui que vai tocar o som, tá? De vez em quando. Então, vou criar uma função aqui, ó. Def tocar som com o tempo. Self. Isso aqui eu vou criar um cronômetro para a música, para a gente poder tocar o som de vez em quando. A gente não precisar tocar toda hora. Essas partes de animação eu vou tirar tudo aqui, ó. Deixa eu ver. Vou criar um cronômetro aqui. Acho que não tem cronômetro dentro desse objeto não. Vou criar um cronômetro para ele. Vou colocar aqui, ó, self.cronômetro. Começa com 0 e self.tempo. Eu vou colocar um tempo aqui de mais ou menos uns 60. Acho que tá bom. Som. Vamos lá pegar essa função aqui. Essas partes aqui eu vou encolher aqui, ó, animar parado, animar correndo, animar subindo, animar descendo, animar quando toma dano, animar a morte, parte de animação, gravidade, reset. Na parte de tocar o som por tempo aqui, o que eu vou fazer? Vou criar um objeto aqui, um cronômetro, né? Self ponto cronômetro mais igual a 1. Se self ponto cronômetro for maior ou igual ao tempo, self ponto tempo, self ponto cronômetro volta a ser 0, e aí eu dou play no som, né? Self ponto som, colocar som atual, self ponto som ponto, na verdade eu vou colocar aqui, ó, som ponto dar o play, dar play. Esse som ele vai vir daqui, ó. Essa função eu vou chamar essa função aqui e ela vai pegar e vai dar o som aqui, ó. O self.cronômetro passa a ser 0. Tem que tirar isso aqui. Então eu vou passar um tipo de som aqui e ele vai pegar esse som e dar o play conforme esse cronômetro aqui for passando, né? O primeiro som que eu vou tocar é quando eu estiver indo para o lado esquerdo. Então eu vou colocar aqui, ó, de mim mesmo. Eu vou chamar o toca som por tempo e aqui dentro eu vou passar um objeto que é quando eu vou self ponto, eu vou para o lado esquerdo, self ponto som esquerdo, né, se eu não me engano, som esquerda, né? Então eu passo o som esquerdo aqui, na função ele pega esse som e dá o play aqui, ó, indo para a esquerda, tá? Toda vez que o cronômetro aqui for maior do que o tempo. Então toda vez que eu ir para a esquerda, de tempo em tempo ele obedece e dá um som aí para mim, vamos ver. Beleza? Então tô indo para frente. Beleza. Só cair. Self ponto cronômetro mais igual a 1. Eu vou colocar aqui o self. Eu vou passar o tempo. Self ponto tempo recebe 0. E aí na hora que ele for maior aqui, ó. Só que aí vai chamar várias vezes, né? Não vou poder passar esse tempo para 0 ali em cima não. Cadê? Nos controles.
Esse tempo aqui não pode ser 0 não. Esse tempo ele pode começar com 0 aqui, para ele tocar, colocar aqui 5. Depois de 5 ele já toca, mas aí depois que for maior do que... Cadê? Self ponto... Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Depois que o cronômetro volta a ser 0, o self ponto tempo recebe aí um valor aí de uns 50, acho que tá bom. Então a cada 5, então o primeiro ele toca instantâneo quando apertar, ó. Vamos vir pra cá, ó. Vou apertar. Ó. Quando ele estiver correndo pra cá, ele vai tocando esse som. Quando eu for pro lado direito, ele vai tocar outro. Então, cadê? Se eu apertar, então pega isso aqui, Ctrl C. Se eu andar pro lado direito, Ctrl V. Tocar som tempo, recebe som direita. Então vamos ver. Beleza. Agora vou fazer a mesma coisa quando ele tomar um dano. Então na animação de dano aqui, toda vez na animação de dano aqui eu chamo essa função aí, self ponto tocar, né? Tocar som pelo tempo. E na verdade aqui eu vou passar self.tempo. Self.tempo eu vou passar aqui mais ou menos uns 30. E aí eu passo self.tocar self.tocar som pelo tempo e eu passo o objeto self.som som de dano, né? Cadê? É o som de alerta aqui, ó. Eu passo esse som. Então quando ele estiver tomando dano, ele vai receber aí esse tempo aqui eu tenho que diminuir ele. Vou colocar a cada 5. Beleza, tá funcionando. Quando eu preciso também, deixa eu ver o play, os sons que ele tem, que eu esqueci. Tem um som de alerta, já foi. Direita, esquerda. Som direita de novo. Nossa, tem vários som direita aqui. Som direita. Som direita. Som direita, som esquerda. Som da morte já foi. Som de pulo já foi. Som de alerta. Tem esse som não passa aqui, ó. Esse som não passa. Esse som não passa, eu não vou tocar não. Vou deixar só esses daí. Então vamos ver como é que tá.
Beleza, já tem bastante som, né? Beleza. Vamos ver os sons que a gente tem aqui. Tem som de alerta, bip da bomba. Esse bip da bomba também eu vou criar um arquivo aqui, ó. Eita, nós. Cadê a bomba? O arquivo da bomba, cadê? Inimigos. Eu vou chamar essa classe aqui dentro que eu vou criar um arquivo de som aqui também. Do mesmo jeito que eu fiz no player. Então, do arquivo tocador, eu vou importar o DJ. Para mim criar um arquivo de som aqui. Eu já vou instanciar o som aqui. Self.som. Som de que mesmo? Som de o bip bomba, som de bip. Então vai vir da classe DJ e eu preciso passar o caminho do bip aqui, ó. Botão direito, copiar o caminho relativo. Ctrl C, Ctrl V. Bip da bomba. E aí eu vou criar aqui um cronômetro também, do mesmo jeito que eu fiz no player. Self, pronto, cronômetro. O cronômetro vai começar com 0 e o self.tempo eu vou colocar, vai começar com um tempo de 10. E aí, mesmo esquema aqui, vou tocar o som. Oh meu Deus, estou fazendo no lugar errado. Ctrl X, isso aqui é dentro da bombinha. Ele já tem um cronômetro, se eu não me engano. Já tem um cronômetro aqui a bombinha. Eu vou criar um segundo cronômetro aqui. Ctrl V. Som do bip. Esse vai ser o cronômetro som aqui, ó. Cronômetro som e o tempo som. E vou criar uma função aqui que vai tocar pelo tempo. Def tocar som pelo tempo. Self. E eu vou passar um objeto aqui. Na verdade eu não preciso passar esse objeto. Eu vou passar esse objeto aqui, som. E aí, som ponto dar o play. Dar play, que a gente vai dar o play para aquele objeto lá. Só que aqui eu preciso passar um tempo, né? Então vou colocar aqui, ó, o cronômetro mais igual a 1, self.cronômetro, né? Self.cronômetro som aqui mais igual a 1 se self.cronômetro do som for maior ou igual a self.tempo do som. Self.cronômetro do som passa a ser 0. E aí eu dou o som aqui, né? Ctrl X, Ctrl V. Esse som que eu vou passar na hora de tocar vai ser quando ele for animando as imagens aqui, ó, para ele explodir, né? Então aqui, ó, quando o índice formado com comprimento cria a explosão, recebe true. E aí o índice vai animando, né? Mas aí toda hora que ele for animando esse índice aqui, toda hora que ele for pegando aqui, eu vou dando play no som, né? Então nessa parte de explodir aqui, ó, self ponto tocar som com tempo, e aqui eu passo o objeto self ponto som alguma coisa, som bip aqui, ó. Beleza? Então quando ele chegar nessa parte de explosão, ele vai chamando self ponto tocar o som com o tempo e vai tocando o som aqui, ó, né? Dando play a cada tempo, né? Cadê o tempo? A cada 10 aqui, ó. Então quando chegar na hora de explodir, ele vai tocando a cada tempo a bombinha. Vamos ver.
Beleza, tá funcionando. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que na hora que ele tá andando, né? Se self.animar for andando, posso aqui na hora de mover aqui também ele, ó. Na função de mover eu posso chamar o som aqui, ó. O som de passos. Então self. Tocar som pelo tempo e eu passo um novo som aqui. Esse som eu vou carregar aqui em cima também, ó. Então aqui eu tenho o som de bip, Ctrl C, Ctrl V. Esse aqui é o som de passo. Essas funções eu poderia estar fazendo tudo lá dentro do tocador, né? Mas eu estou fazendo aqui dentro de cada objeto, não tem problema não. O som de passos aqui, ó, passos.mp3. Então é aqui, ó, passos. Passo.mp3. Então na hora de mover, né? Eu passo aqui self.som passo de passo. Vamos ver o que acontece. Muito bom. Só cair, né? Tocador. Só cair na hora de tocar o som de passo. Eu passo self ponto tempo do som. Eu vou colocar aqui uns 15. Tocar som pelo tempo. Beleza. Só cair, eu vou só arrumar uma coisa aqui, ó. Na hora de mover, ele está se movendo aqui, ó. Ctrl X. Eu vou tocar no seguinte aqui, ó. Eu vou verificar se ele está andando. Se ele está andando, eu toco. Vai ser melhor colocar aqui, ó. Se ele estiver andando, eu toco, eu chamo a função e passo o objeto e o self.som recebe 15. Agora, se for para explodir, se o estado for explodir, ele entra na animação de explosão aqui, ó. Ctrl V e eu passo o tempo aqui para 10. Então isso aqui eu vou tocar lá na parte de animação também. Ctrl X. Se for o som de explodir, ele entra no estado de explodir e vai tocando o som aqui enquanto não explode. Vamos ver se isso aqui já resolve essa parte aí. Ele está tocando dois sons ao mesmo tempo. Então ele está andando. Vamos ver quando ele explodir se ele vai tocar. Beleza, funcionou. Então enquanto ele está andando, ele está... Beleza. A gente podia só diminuir um pouco esse som, que ele está muito irritante, né? Então vou pegar o Audacity aqui de novo. Arquivo. Abrir. Acho que é os passos, né? Passo. Aqui, ó, só vou diminuir um pouquinho o volume dele. Efeitos, volume. Ele tá em 9,8. Eu vou colocar aqui um pouquinho menos aqui. Acho que assim ficou bom. Arquivo, exportar áudio como. Exportar. Substituir sim. Deixa eu ver se ficou bom.
Acho que assim ficou legal. Beleza, ficou bacana. E aí a gente só precisa agora tocar a música, né? Então vamos ver com música agora. E aqui teoricamente a gente passaria de tela, né? Então já tem o tiro de canhão, som do pulo, passos, não passa a gente não usou, música, tela, morte, explosão da bomba, esquerda, direita, coletor, bip da bomba e alerta de dano. Beleza, usamos todos os sons aqui, menos aquele de não passa, né? Isso aí eu não vou implementar não, deixa assim. Então nosso jogo aí já temos um joguinho, né? Já temos o som aqui. Beleza, galera? Então, no próximo vídeo a gente vai só finalizar o nosso jogo colocando a tela de menu, né? Só faltou isso aí. Deixa eu ver se eu acho aqui dentro do Tiles, Background, Abertura. Nós vamos fazer uma telinha de menu, né? Pra gente poder inicializar o nosso jogo aí. Só para o nosso jogo ficar completo. E aí o nosso jogo ficou assim, ó. Beleza, galera? Até a próxima aí.